Oi, meu nome é Gabriela Gomes, eu sou a líder do grupo 5 da oitava A, das atividades propostas pelo professor Narita e pela professora Piedade. E eu tô aqui para falar um pouco sobre o livro Diabo dos Números e sobre a matemática. A minha opinião sobre a disciplina de matemática, eu aprecio muito, eu acho muito interessante, apesar de eu ter lá minhas dificuldades, mas esse ano eu tô tendo mais dificuldade do que nos anos passados, mas eu espero que eu aprenda melhor e eu acho que vai ser bem legal. Eu acho que o ensino da matemática deveria ser como é no livro, porque lá no livro o autor juntou os nossos fatos do cotidiano junto com a matéria, e eu acho que ficou uma maneira mais dinâmica da gente aprender, e até de gravar também sobre a matemática e falar sobre mais ela. Eu não mudaria nada no livro, eu achei que foi um livro ótimo. Eu nunca li nenhum livro paradidático igual de matemática, igual o Diabo dos Números, mas eu espero ler outros, não só esse, e também de outras matérias. Porque eu gostei, foi o primeiro, e eu espero que seja o primeiro de muitos. E a noite que eu mais gostei, eu acho que foi a primeira noite, a quinta noite e a última. A primeira foi quando ele sonhava as coisas e tal, e daí a primeira foi quando o diabo apareceu pra ele e falou que ia ajudar ele, tá, com a matéria. A quinta noite foi a dos números triangulares, que foi muito legal, eu nunca tinha visto. Só que através disso eu aprendi melhor também, porque eu nunca tinha visto na matéria mesmo, em sala de aula, os números triangulares. Como eu não tinha visto números de Bron, essas coisas, números de Bonatti, mas eu acho que foi mais legal, eu acho que eu entendi melhor do que se o professor explicasse na sala. E a última noite, que foi quando o diabo não passa mais a ser um diabo, e sim vira um amigo, o melhor amigo do Robert, e ajuda o Robert as matérias, e ele vai conhecer lá o mundo, o paraíso lá dos números, e o diabo dos números dá tipo um medalhão pra ele, que quando ele precisasse era pra ele usar. Eu acho que foi muito legal essa parte, eu gostei muito. E o título é legal, eu acho que o diabo dos números não seja um diabo, seja assim um amigo, né? Um anjo que ajudou o Robert a entender a matéria com mais facilidade. Esse livro pode ajudar em muitas coisas, a gente aprende melhor, a gente vê que a matéria é muito importante, a matemática está em tudo no nosso cotidiano. Eu acho que ele ensina de uma maneira melhor, que a gente possa gravar, principalmente os alunos que têm mais dificuldade. Eu acho que eu recomendaria esse livro para todo tipo de pessoa, não só estudantes, mas sim todos que precisam saber. E eu acho que é muito legal. E foi isso que eu achei do livro. De primeira impressão eu achei que ia ser muito difícil, mas depois eu vi que não era, que era uma coisa fácil e que aos poucos você vai gostando, vai se adaptando, e é isso. Tchau. Oi, meu nome é Tainá. Eu gosto da disciplina de matemática, mas eu me dou mais ou menos nela. Quando o professor passou esse livro, eu achei bem interessante. O Diabo dos Números. É um título bem chamativo, assim. Eu nunca li um livro relacionado à matemática. É o primeiro livro que eu leio relacionado à matemática. E eu gostei do livro, achei bem legal. O capítulo que eu mais gostei foi o primeiro, porque o diabo aparece pra ele, né? Aí ele fica meio assim, surpreso com o sonho, assim. Eu acho que o primeiro foi bem legal. Eu receitaria esse livro para várias pessoas, eu já receitei para algumas já. Elas falaram que vão ler, por causa que o título, eu falei que é legal, foi bem interessante. Eu mudaria o título para Conhecendo a Matemática. Porque o livro se passa, né, em tudo isso, porque o diabo vai ensinando a ele a matemática, então eu mudaria para Conhecendo a Matemática. O que eu entendi do livro foi que o Robert
não gostava de matemática, achava que a matemática era um diabo, né? Que até que ele interpretou o diabo dos números. E ele achava os números monstruosos e absurdos. Aí o livro se passa em 12 noites, em 12 sonhos e 12 noites. E aí, no final do livro, o diabo, ele não sonha mais com o diabo e ele se passa praticamente em uma... ele acha... Ele não se a matemática como uma diversão, mas ele passa a gostar de matemática. Olá, meu nome é Natália Bernini, sou aluna da 8ª A e eu vim deixar minha mensagem aqui para vocês falando sobre a matéria matemática e o livro Diabo dos Números. Bem, a matemática para mim é uma matéria bem interessante. Apesar de suas dificuldades, ela nos ensina muita coisa na vida, como tudo que nós vamos fazer, ela está presente. Então, querendo ou não, a gente tem que saber como se faz a matemática. Eu não sou muito fã dessa matéria, não. Sim, tenho as minhas dificuldades, mas aos poucos a gente aprende. O que eu tenho que falar sobre o livro, ele é um livro bem interessante, não mudaria nada. Só deixaria ele um pouco mais divertido no final. Eu faria com que ele fosse um livro mais interessante no final, porque nos primeiros capítulos você acha bem legal, você está aprendendo coisas novas. Mas depois, lá para a 9ª noite, você percebe que você já aprendeu aquilo na primeira ou segunda noite e está se repetindo. Mas você tem que ler porque assim você vai entender o livro. Se você não lê, você não entende. Eu recomendo esse livro porque eu acho que ele ajuda a gente a perceber que a matéria matemática não é um bicho nem nada. É só algo simples, se você deixa ela simples. Seu modo de pensar sobre ela faz o seu modo de agir com ela. O seu modo de fazer, quando você cata aquele papel e um lápis e vai fazendo a matemática ali, se você pensa que ela é simples, você consegue fazer. Se você acha, não, muito complicado, eu não vou conseguir, aí você perde as expectativas. Eu espero que vocês gostem. A minha noite favorita foi a 5ª noite, porque fala sobre os números triangulares. Apesar de ser um pouco complicado, aos poucos você aprende. E eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Oi, eu sou a Natália Quina, aluna de Série do grupo 5. Estou aqui para falar do livro Diabo dos Números sobre matemática. Eu gostei bastante do livro. Me ajudou a entender coisas que eu não sabia. A noite que eu mais gostei. A noite que eu mais gostei foi quando falou dos números triangulares. Que eu nunca tinha visto ele. Gostei bastante, achei bem diferente. Eu não daria o título do livro. E... vamos falar isso, eu não sei como que tem que falar da matemática. Eu gosto. Na matemática tem dificuldade. Eu tenho dificuldade. Então é isso que a gente achou do livro. A gente gostou muito e espero que vocês também gostem. Também Tchau. Somos do grupo 5.